Antonina, né? A Hélia Capitólia, a Jerusalém, e ele mandou quebrar os locais que os cristãos se reuniam e mandou construir templos em cima. Quando o Constantino vai subir ao poder, bem depois dele, né? O Constantino vai notar isso aí, a mãe vai incentivar o filho para construir naqueles locais que Adriano destruiu os templos cristãos. E aí você vai ter essa gama de templos que estão lá até hoje, né? Natividade, o Templo da Anunciação, o Santo Sepulcro, né? Jacob Spener, em 1650, iniciou o Colégio Pietatis, reacendeu o desejo de evangelizar e edificar as pessoas dos lares. Este foi o movimento do pietismo. Susana Wesley, que influenciou seus filhos através do culto doméstico, era filho de pais piedosos e assim surge o modelo de cultos casa, também no metodismo posteriormente. O pequeno Wesley cresceu nesses tipos de culto. Então, esses cultos saíram assim. No primeiro quadro você viu o modelo Helena. O modelo Helena é o modelo centrípeto. É de fora e ela tirou pequenos grupos da cidade, que até então era assim, e colocou-os dentro de uma cátedra, dentro de uma igreja, de uma basílica, de um templo, de um prédio. Agora o modelo de Wesley é o modelo centrífugo, porque ele sai do centro e vai para as bases. Então a igreja sai das quatro portas. Até porque no tempo de Wesley ainda estava o resquício ainda dos reformados, que achavam que alguém já nasceu salvo, não precisava pregar para eles. E o metodismo quebra também. Também o Frank, o Augusto Frank também, ele é um luterano e ele consegue também começar esse trabalho de missões, depois o William Carey, e vai por aí afora. O modelo centrífugo de Wesley. John Wesley inicia seu ministério na Inglaterra com pequenos grupos, as sociedades, em 1742. Na verdade, no dia 15 de fevereiro, Wesley estabeleceu as primeiras sociedades de pequenos grupos em Bristol, para melhor controlar as necessidades pastorais dos membros da cidade. Então veja que a ideia do Wesley já era uma ideia bem pastoral. Ele usava pequenos grupos como uma ferramenta pastoral, que é a ideia da nossa aula. A nossa aula está caminhando para esta ideia. E o modelo de Wesley, segundo você está vendo aí, é o modelo centrífugo, porque ele sai das quatro paredes e vai para os lares. Aí, ó, a igreja anglicana era centralizadora porque ela era filha da igreja católica, com alguns pedaços lá de anglicanos, que é um terceiro caminho aí que depois a gente explica. Susana começa o culto doméstico lá em 1711, 1729 começa o Clube Santo, que é em cima de pequenos grupos também, 1742 sociedades metodistas, né, e os alunos de Oxford. Então você vê por esse modelo aí, ó, está bem classificado como até o século XVIII a igreja confinou as pessoas, mas agora começa a reabrir e voltar para o seu habitat natural, ok? Aí nós temos mais um quadro que é o pequeno grupo diante do trono. Vamos esquecer um pouquinho lá a historicidade da igreja e voltar um pouquinho agora no Apocalipse. Nós temos um respaldo até lá na glória, né? Pequeno grupo diante do trono. Maravilhoso encerrarmos nossa jornada atestando que um pequeno grupo que assiste diante do trono, o grande trono de Deus. Um pequeno grupo diante do trono. Olha lá, os 4 seres viventes, tá vendo? Os 24 anciãos, os serafins. Olha lá o trono rodeado de anjos, que são os 24 anciãos. São 7 anjos, pelo menos mencionados, né? 24 anciãos em volta do trono. 4 animais, querubins, serafins. Em Apocalipse menciona que um pequeno grupo de anjos assistem diante do trono de Deus. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. Apocalipse 8:2, Apocalipse 5:8 e 8:5. Ainda continua pequeno grupo. 7 é um pequeno grupo. E veja o poder que este pequeno grupo mencionado em Apocalipse tem, como também autoridade de ministrar diante de Deus. Interessante isso, hein? E havendo tomado o livro, aí começa o versículo, né? E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas
cheias de ouro, salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Apocalipse 8, 5, 5, 8 ou 8, 5, tanto faz. É interessante, você pode inverter que dá certo. O texto está falando o mesmo contexto. Serafins estavam por cima dele, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Isaías 6, 2. Então você entendeu agora? Até o próprio céu está envolvido com os pequenos grupos. Eu havia falado lá na primeira aula da eternidade, lembra? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo, segundo a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7, testificam no céu. Esse céu seria a eternidade, o Pai, o Filho, no caso Logos, que é Jesus, e o Espírito Santo. Agora nós temos aqui um quadro, né, um raio-x do trono de Deus, cercado por pequenos grupos, dando sustentação, né, ao funcionamento daquele trono. Então, na verdade, a gente entende que por todos os lados, a história, a criação, a eternidade, o mundo por vir, o mundo atual, a igreja militante, a triunfante, todos estão debaixo do mesmo segmento, que são pequenos grupos. E eu não sei porque a gente esqueceu disso, né? Eu não sei porque tem gente que fala, isso aqui não dá certo, isso aqui não consigo. A questão não é dar certo, não é que você consegue. Se o mundo fosse esperar por você, o mundo não vivia, porque o mundo é baseado em pequenos grupos. Gente, até os carros, qualquer device, qualquer aparelho, possui de pequenos grupos de peças para interagir entre elas, para dar o todo. É o chamado de sinergia, quando você soma a energia de todos para dar um total. Então, nós descobrimos aí, pela nossa aula de hoje, que esse modelo é um modelo que vem atravessando os séculos, vem atravessando todos os momentos, trazendo essa compreensão de alicerce. Então, pare para pensar, você que está estudando agora, você vai se formar, no futuro você vai liderar um grupo. Pense nisso agora, eu estou trazendo para você, não é coisa da minha cabeça, não foi coisa que eu inventei. Isso aqui é pesquisa, isso aqui é comprovado, isso aqui é história, são fatos. E você conhece aquela máxima, né? Que contra fatos não há argumento. Argumentar o quê? Era isso que o mundo era, assim que Deus começou, dessa forma a sociedade veio, a igreja primitiva venceu assim. A gente teve uma luta na era antiga, né? Da metade para cima, até a era medieval, porque a gente teve gente que lutou contra isso. E parece-me que está se repetindo no século XXI, daqui a pouco eu vou entrar para o século XXII, esse pensamento arcaico. É hora de você pensar um pouquinho mais sobre isso. Bom, essa foi a terceira aula, doação pastoral em pequenos grupos. Lembrando a você que você tem aqui comigo este material. Você vai ler cada artigo e nós vamos dar 2 horas aulas por artigo e 1 hora a aula para você fazer o resumo. Eu não quero que você copie lugar nenhum, nem cole. A sua cabeça, o que você entendeu? Escreve, coloca lá em 20 linhas, máximo 30. Manda para o nosso e-mail para a gente conferir e dar a você mais carga horária para você melhorar o seu currículo, tá bom? Muito obrigado. A gente volta para a próxima aula, se Deus quiser, nessa condição de aprender um pouco mais a respeito dos pequenos grupos. Até daqui a pouco.